Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina de Logística Internacional e Aduaneira. Então, para início, vamos conhecer aqui tópicos importantes referentes à logística internacional. E um dos pontos importantes é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, com a sigla SISCOMEX. É um instrumento informatizado por meio do qual é exercido o controle governamental do comércio exterior. Então já observamos que está vinculado a um sistema que vai auxiliar todo o controle de comércio dentro de um país. O sistema que adota um fluxo único de informação, eliminando controles paralelos e diminuindo o volume de documentos envolvido nas operações. Então, dentro do sistema da SISCOMEX, vai estar todo o controle de volume de informações, incluindo as documentações que são necessárias para o processo de importação e exportação, assim aderindo um método que facilite essas operações. Agrega competitividade às empresas exportadoras, na medida que reduz o custo da burocracia. Então, como o sistema ele vem para uniformizar e facilitar o fluxo da documentação vinculada ao processo de importação e exportação de mercadorias, ele também vai oportunizar uma livre competição, pois a questão da burocracia vai ser, de certa forma, eliminada e facilitada para ambas as empresas que querem atuar nessa área da logística internacional, que é a exportação e importação de produtos, materiais, insumos e matéria-primas. Dando continuidade no Sistema Integrado de Comércio Exterior, ele promove o quê? A integração das atividades de todos os órgãos gestores do comércio exterior, inclusive o câmbio. Começou a operar no ano de 93 para exportação e em 1997 para importação. É administrado pelos seguintes órgãos gestores: o SECEX, a Receita Federal Brasileira, o Banco Central do Brasil. Então observamos os órgãos que estão vinculados aí à atualização e utilização do SISCOMEX. Observamos que inicialmente era apenas para exportação, depois aderiu à parte de importação. Seus usuários são os importadores, exportadores, depositários, transportadores, a Receita Federal Brasileira, a Secretaria da Fazenda dos Estados, instituições financeiras autorizadas pelo SECEX e autorizadas para operar o câmbio, o Banco Central do Brasil, Bacen. Então observamos aqui os usuários, principalmente aqueles que estão agregados ao processo de exportação e importação, as transportadoras. Também observamos que os seus usuários são aqueles relacionados ao câmbio, pois no processo de importação e exportação temos a mudança aduaneira, voltada à mudança de moeda, a transformação da moeda de um país para o outro, a própria questão do recolhimento dos impostos ao processo de importação e exportação vincula outros órgãos, como o Bacen e também a Receita Federal. Vamos ver agora a TEC, que é uma tarifa externa comum, uma taxa criada, uma tarifa referente aos processos de exportação e importação que vem a facilitar essas atividades. Então vamos ver aqui o conceito da TEC. É a imposição por parte de todos os países membros de um bloco econômico. Referente aos blocos econômicos, nós estudamos nas aulas anteriores, que são os acordos entre países para facilitar a circulação de mercadorias. De uma tarifa comum incidente à importação de terceiros países, ou seja, fora do bloco, havendo ainda a prática de livre comércio ou tarifas preferenciais intrabloco. A tarifa externa comum, a TEC, é um conjunto de tarifas sobre as importações. Foi estabelecida em 1º de janeiro de 95 para os países da Mercosul, que dentro do bloco econômico da Mercosul, temos aqui os países quais são os pertencentes: o Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai inicialmente, com base na nomenclatura comum da Mercosul, NCM, para produtos e serviços. Então foi um conjunto de tarifas vinculadas em uma taxa, que é a TEC, que veio para facilitar essas operações comerciais entre esses países pertencentes a um bloco econômico, em que aqueles que pertencem ao bloco econômico têm um diferencial e aqueles que estão fora têm outro critério para a circulação de mercadorias e produtos. Ou seja, quem pertence ao bloco vai ter vantagens comerciais na circulação de mercadorias internacionais. A TEC deve incentivar a competitividade dos estados, parte dos seus níveis tarifários. Devem contribuir para evitar a formação de oligopólios, ou seja, oligopólios são a predominância de determinada empresa dentro de um mercado, ou então a predominância de determinado país dentro da circulação de um produto.
Então a TEC vem justamente para desvincular isso, aonde abrange o que? A diversidade, as oportunidades para que todos tenham livre comércio dentro daquele bloco econômico. Ou também as reservas de mercado. Também foi acordado que a TEC deveria atender os seguintes critérios. Quais são os critérios que devem estar integrados dentro da utilização da TEC? Pequeno número de alíquotas, ou seja, ela veio para reduzir as alíquotas tarifárias, transformando aqui em uma taxa única de certa forma, baixa dispersão, maior homogeneidade possível das taxas de promoção efetiva à exportação e de proteção efetiva à importação, e o nível de agregação para o qual teriam definidas as alíquotas era de 6 dígitos. Então, a tarifa externa comum até que veio justamente para vincular algumas taxas referentes ao processo de importação e exportação, trabalhando ali como fosse um padrão de taxa para os países que utilizam esse documento. Até que tem uma estrutura de 11 níveis de alíquota, que vai de 0 até 20%, aumentando de 2 em 2. O princípio geral pausa a sua alíquota é a elaboração de um produto com maior valor agregado. Ele vai ter uma alíquota maior, ainda que também se contemplem outros aspectos, tais como a possibilidade ou não de abastecer-se regionalmente de insumos. Então, o que é essa variação de alíquota referente à TEC? É quanto mais valor agregado tiver o produto, maior vai ser a alíquota da TEC. Então, fazendo uma comparação, se for fazer a circulação, exportação e importação de uma matéria-prima, como ainda não tem tanto valor agregado àquele produto, pois é o insumo que está sendo extraído, vai ter uma alíquota menor. Agora, já um produto final fabricado, acabado, já para o seu usuário, para o seu consumidor, vai ter uma tarifa maior porque ele já tem valores agregados no seu processo de fabricação. Já teve a matéria-prima, custo de fabricação, montagem e entre outros. Por isso a alíquota vai ser maior. Então, recapitulando, quanto mais tiver valor agregado ao produto, maior vai ser a alíquota de variação da TEC. Agora vamos ver a zona de livre comércio. Já trabalhamos de forma resumida na aula anterior, dentro do bloco econômico, agora vamos conhecer detalhadamente. Então, a zona de livre comércio é um acordo comum em blocos econômicos que visa o quê? Ampliar a troca de mercadorias entre os seus membros. Então, nesse primeiro ponto, já observamos que o foco é ampliar a troca de mercadorias entre os membros pertencentes àquela zona de livre comércio. Tratava-se do estágio mais básico na integração econômica entre diferentes países. O efeito mais visível em uma zona de livre comércio é a redução ou eliminação das taxas de importações aplicadas a produtos oriundos dos seus integrantes. Então, já observamos aqui de forma mais clara que um dos principais efeitos é que os países pertencentes às regiões pertencentes à zona de livre comércio, ela vai ter um diferencial nas suas taxas, tendo que a redução ou até eliminação. Assim vai estar facilitando as operações de exportação e importação dos produtos oriundos de cada país entre uns e os outros. Dessa maneira, tem como resultado o estímulo ao maior intercâmbio de produtos e pode ajudar o desenvolvimento de um bloco econômico. Como vai ter ofertas diferenciadas de produtos dos países pertencentes, vai ter o quê? Uma maior variação de produto, como consequência, um aumento do comércio e, como consequência, mais uma vez, o crescimento do bloco econômico e dos países das regiões pertencentes àquele bloco econômico. A zona de livre comércio é a área que abrange países signatários de um tratado de livre comércio. Além do impacto nas taxas de importação em si, o estabelecimento dessa organização pode prever a queda de outras barreiras alfandegárias, como cotas máximas de importação ou restrições de outras naturezas. Idealmente, é uma área de livre comércio para ser feita entre pelo menos aí 2 países. Então, observamos que, além do diferencial de taxa, tem outras barreiras que são quebradas com o estabelecimento do acordo de uma zona de livre comércio. Por exemplo, a quantidade de produtos que podem ser importados e exportados. Já não é estabelecida uma regra perante a isso. Ou seja, de forma bem objetiva, aquela zona daqueles países que estão dentro desse acordo se torna livre para a comercialização de produtos, assim incentivando a economia e o crescimento de ambos os países pertencentes. A instalação de uma zona de livre comércio estimula a abertura de negócios e geração de empregos, como influencia direto na economia, oportunizando países pertencentes a estar consumindo os produtos uns dos outros,
Isso, como consequência, vai incentivar o quê? O crescimento de novas empresas, onde vão se estabelecer justamente por ter acesso a um comércio diferenciado, um comércio que estabelece como normas algo que ajude na produção, incentive a comercialização. Isso porque a redução das taxas alfandegárias aumenta a margem de lucro das empresas, com margem maior há incentivo para aumento de produção e, consequentemente, mais postos de trabalho e empreendimentos. Outro impacto da cadeia produtiva local é a entrada de matéria-prima, que se torna a indústria mais produtiva. Então observamos aqui os impactos positivos da zona de livre comércio, incentivando o quê? O crescimento de empresas, desenvolvimento, a maior circulação de produto, assim incentivando na economia, gerando empregos e também para o processo de produção, de fabricação, as empresas vão ter um acesso livre aos insumos, às matérias-primas, ou seja, vai ter um acesso facilitado àquela matéria-prima necessária para me produzir. Então isso, de certa forma, está implicando positivamente para a minha produção. E aqui vamos ver a Zona Livre Comércio Mercosul, que abrange o nosso país e entre outros países da América do Sul e entre outros pontos que também estão implicados. A Mercosul é a abreviação de Mercado Comum do Sul. Foi criada em 1991 através do Tratado de Assunção. Foi criado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A partir de 2012, a Venezuela passou a fazer parte da Mercosul, junto com os demais países, porém está suspensa desde 2016 por descumprir algum protocolo de adesão. Então observamos aqui os países que iniciaram depois a adesão da Venezuela, só que dentro dessa zona de livre comércio tem os acordos e os protocolos. Então todos os países, para se manter dentro da zona, têm que cumprir aquilo que foi estabelecido. Os demais países sul-americanos estão listados no Mercosul como associados, com exceção da Bolívia, que tem o status de país associado em processo de adesão. Então tem os outros países que eles não estão vinculados totalmente a Mercosul de forma integrada, mas eles estão associados, assim também tendo vantagens dentro das operações de importação e exportação de produtos. O principal objetivo do Mercosul é garantir, então, a construção de uma consolidação econômica, política e social entre países membros, colaborando para o aumento e a qualidade de vida dos cidadãos que habitam os estados que constituem o bloco. Então a Mercosul ela veio para vincular essa zona de livre comércio entre os países e também os associados, para que tenha uma diversidade, tanto na produção, no produto, no consumo, uma diversidade em questão de empreender, uma diversidade na questão de opções de emprego, assim afetando diretamente dentro da economia desse país, como consequência estabelecendo uma melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Há também países observadores. Então até o momento na Mercosul temos 2 países observadores, que é o México e a Nova Zelândia. Agora vamos ver aqui o transporte internacional, que é um ponto fundamental para os processos de importação e exportação. Ver como é que funciona a questão da expedição e distribuição dos materiais e produtos, matéria-primas também, que são importados e exportados. É importante diferenciar a logística de transporte. A logística ela é composta pela gestão de um conjunto de atividades interrelacionadas que permitirão a uma empresa ofertar ao mercado um produto ou serviço. São parte da logística quais atividades? Armazenagem, transporte, distribuição, gestão de estoque, previsão de demandas, entre outros. O transporte é a parte da logística, seja ela doméstica ou internacional. Então o transporte está vinculado à logística, sendo uma atividade doméstica, quando solicitamos um pedido de algum produto por aplicativo e chega na nossa casa, ou então a nível internacional, enviando matérias-primas, recebendo produtos e todas as atividades que envolvem aí a logística internacional, importação e exportação de materiais, matéria-primas, produtos e entre outros. Com esse entendimento, claro, as principais diferenças entre a logística internacional e a logística nacional estão relacionadas à diferença nos documentos de transportes, nos procedimentos aduaneiros, no gerenciamento de risco e na interlocução com os fornecedores, prestadores de serviços e os clientes no exterior. Então observamos alguns tópicos que mudam dentro do transporte nacional e o internacional. Dentro desses tópicos está a documentação. Então cada país tem as suas leis, tem as suas regras, tem os seus impostos e taxas.
Então, como é um processo entre países, entre nações, temos os acordos dos blocos econômicos, mas também temos as particularidades. Então, toda a questão de documentação vai ser diferenciada de acordo com aquele processo. Um outro ponto é a questão da importação e exportação e o seu processo de meio de modais e atividades. Tudo isso deve ser analisado, até porque as distâncias e os processos são diferenciados do que uma logística nacional. Um outro ponto é a questão dos processos aduaneiros, ou seja, a mudança de moeda, a mudança de câmbio. Cada país tem a sua moeda, em termos de comparação vai ter valorizações diferentes. Então tem que ter todo um processo de acompanhamento nessas alterações de câmbio, nessas mudanças, referente ao processo de importar e exportar produtos, materiais e matéria-primas. Quais são os meios de transporte da logística internacional? Então, durante o nosso curso, nós observamos os modais de transportes, os principais utilizados. E aqui vamos analisar esses modais perante a logística internacional. O primeiro modal é o aquaviário, marítimo, lacustre ou fluvial, recomendado para cargas pesadas, em grande quantidade, com baixo valor agregado ou para o destino sem acesso terrestre. Esta é a modalidade mais utilizada no transporte internacional. Então, vai influenciar alguns termos para a escolha do modal. Então, observamos que o modal marítimo é um dos mais utilizados porque ele abrange grande quantidade de cargas e também, como tem um processo de internacional, aliás, de exteriorizar, ou seja, exportar produtos, importar, às vezes não temos o que outras vias a não ser a marítima. Então, por isso, ele é bastante utilizado para o processo de exportação e importação. Ferroviário, recomendado para cargas pesadas em grande quantidade, com baixo valor agregado ou para destino como malha ferroviária, modalidade muito utilizada para o transporte de minério. Então é bastante recomendado porque ele faz um transporte de grandes volumes, principalmente utilizado na parte aí da mineração, só que tem um porém, que ele pode ter o acesso internacional, mas depende que tenha o quê? A malha ferroviária, ou seja, os trilhos para ter acesso aos países. Então, se tiver uma fronteira onde é necessário um processo de comercialização, é uma boa opção para fazer o processo de transporte e distribuição. Temos o modal aéreo, recomendado para cargas de alto valor agregado, leves, de baixo peso, em dimensão que precisam chegar ao destino em curto período. Então, colocamos como exemplo as joias. Então, o frete aéreo, ele tem a modalidade de ser mais rápido, mas também não leva grandes quantidades de carga. Então, como ponto positivo está a velocidade e também a disponibilidade para acesso ao produto. O rodoviário é o mais utilizado de forma nacional, mas se os países tiverem a fronteira e tiver um acesso em via que esteja pronta para esse acesso de mercadorias em todas as circunstâncias, é bastante utilizado, principalmente para países que têm fronteiras. Então, estaria o deslocamento através da via rodoviária. E o dutoviário, utilizado em granéis, sólidos e líquidos. Definições importantes para o transporte internacional. Então, vamos ver aqui algumas definições, alguns tópicos importantes para o processo de transporte internacional. Uma é o armador. O que é o armador? É o transportador marítimo, podendo ou não ser proprietário do navio. Por exemplo, o armador de Maersk pode transportar cargas em um navio da CMA ou CGM. Nesse caso, ele está afretando parte do navio. As companhias marítimas costumam operar desta forma para reduzir custos, ampliar rotas ou atender às grandes demandas. Então, o profissional que está vinculado ao transporte marítimo, onde ele vai organizar a questão do que vai ser deslocado para exportação ou importação. Ele também é responsável por afretar parte dos navios. Então, o que seria afretar? É justamente otimizar os espaços dentro do veículo que está sendo utilizado para que otimize com outras empresas. Então, se tem uma demanda de uma empresa e tem um espaço suficiente que possa exportar a demanda de outra empresa, ele organiza esses espaços afretando justamente para fazer uma carga em volume maior, otimizando assim o transporte. Finalizamos por aqui. Até a próxima aula. Olá pessoal, vamos iniciar a quarta aula
da disciplina de Logística Internacional e Aduaneira. Então, para iniciar nossa aula, vamos ver aqui conceitos importantes referentes à logística internacional. Então, condição de compra e vendas internacional, conhecidas como Incoterms. Em relação à compra e venda de mercadorias, o que deve ser observado tanto pelo exportador e importador são as condições que norteiam a vendas das mercadorias. Então já observamos que tem as condições de vendas internacionais. Então tanto o exportador quanto o importador tem que analisar quais são essas condições. As regras utilizadas para esse fim estão definidas no Internacional Comércio Termos, que é justamente editado aí para a Câmara de Comércio Internacional. A utilização das Incoterms é um procedimento a ser seguido e deverá ser pactuado entre as partes com um contrato internacional de compra e venda de mercadoria. Então foi estabelecido esse processo que coloca as condições internacionais sobre a compra e venda de mercadorias. Termos ou condições de vendas. Os termos ou condições de vendas definem nas transações internacionais de mercadorias as condições em que os produtos devem ser exportados. Então vai ser estabelecido normas e regras a ser seguidas naquele processo de importação e exportação. Essa fórmula contratual fixa direitos e obrigações tanto do exportador como do importador. Então, é feito de forma contratual, colocando os direitos e as obrigações dos envolvidos, importador e exportador, estabelecendo com precisão o significado do preço negociado entre ambas as partes. Uma operação de comércio exterior, com base nos Incoterms, reduz a possibilidade de interpretações controversas e de prejuízo em uma das partes envolvidas. Então, como é estabelecido pelos Incoterms as normas, as condições para o processo de compra e venda entre importação e exportação, dependendo do lado de qual país está operando, se é importando, se é exportando, é estabelecido essas normas, essas regras, para que não haja lesões, para que nenhuma das nações sejam lesadas dentro dessa operação, ou seja, para manter uma normalidade, uma condição em aspectos gerais, para que todos efetivem esses processos de forma correta, sem serem lesionados. A importância dos Incoterms reside na determinação precisa do momento da transferência de obrigações, ou seja, do momento em que o exportador é considerado isento das responsabilidades legais sobre o produto exportado. Então, dentro do processo de exportação e importação, há um grande deslocamento em termo territorial. E aqui as Incoterms elas estabelecem, dentro desse deslocamento, qual é a responsabilidade de um e qual é a responsabilidade de outro, referente o quê? À carga, ao material que está sendo deslocado. Então é justamente importante para que todos estejam cientes aonde estão as suas responsabilidades e obrigações. Os Incoterms definem regras apenas para exportadores e importadores, não produzindo efeitos com relação às demais partes, como transportadoras, segurados e entre outros. Então está vinculado a esses dois pontos, exportadores e importadores. E agora vamos ver as nomenclaturas dentro das Incoterms, que é justamente onde define as obrigações e deveres de cada um no processo de importação e exportação. O primeiro aqui que vamos ver é a EXW, Ex-Works. O que é essa nomenclatura? O produto e a fatura devem estar à disposição do importador no estabelecimento do exportador. Todas as despesas e qualquer perda de dano a partir da entrega da mercadoria, inclusive o despacho da mercadoria para o exterior, são de responsabilidade do importador. Então já observamos que dentro dessa nomenclatura, desse processo aqui, já tem umas obrigações referentes ao importador. Quais são as obrigações? Recapitulando, qualquer perda de dano a partir da entrega da mercadoria, inclusive o despacho dessa mercadoria, é de obrigação e responsabilidade do importador. Quando solicitado, o exportador deverá prestar ao importador assistência na obtenção de documentos para despacho do produto. Essa modalidade pode ser utilizada com relação em qualquer via de transporte. Então, como a responsabilidade do despacho está vinculada ao importador, o exportador ele também tem como obrigação auxiliar, se necessário, na questão de uma documentação necessária
para ocorrer esse despacho. A outra nomenclatura é FCA, Free Carry. O exportador entrega as mercadorias desembaraçadas para exportação. A custódia do transportador no local indicado pelo importador, cessando aí todas as responsabilidades do exportador. Essa condição pode ser utilizada em qualquer tipo de transporte, inclusive o multimodal, ou seja, que faz os mix do transporte. A FCA ela coloca que o processo de responsabilidade sobre a mercadoria do exportador é até deixar a mercadoria no local indicado pelo importador. Assim que ele deixa e faz o desembaraço da mercadoria, a partir daquele momento, as responsabilidades é pelo importador. A FAS, Free Along Ship. O que faz a FAS? As obrigações do exportador encerram-se ao colocar a mercadoria já desembaraçada para exportação no cais. Então já observamos que está vinculado ao transporte marítimo, livre junto ou ao costado do navio. A partir desse momento, o importador assume todos os riscos, devendo pagar inclusive as despesas de colocação da mercadoria dentro do navio, o termo utilizado para transporte marítimo ou hidroviário interior. Então observamos aqui que as obrigações do exportador é até o desembaraçamento da mercadoria no cais. A partir daí, até o processo de pegar a mercadoria do cais e alocar dentro dos navios já é de responsabilidade do importador até a sua chegada ao destino final. FOB, que é Free On Board. O exportador deve entregar a mercadoria desembaraçada a bordo do navio indicado pelo importador, no qual porto de embarque. A modalidade é válida para transporte marítimo ou hidroviário interior. Todas as despesas, até o momento em que o produto é colocado a bordo do veículo transportador, é de responsabilidade do exportador. Ao importador cabem as despesas e o risco de perdas ou danos do produto a partir do momento que estes transpuser a armadura do navio. Então, o que é esse ponto? Observamos que no anterior, a responsabilidade do importador já iniciava dentro do cais, a partir do porto onde a mercadoria era colocada. Aqui é um pouco diferente, onde a responsabilidade do exportador também é de deslocar a mercadoria até o navio, ou seja, tem que colocar a bordo do navio. A partir desse momento que começam as obrigações e responsabilidade perante a mercadoria do importador. Então, recapitulando, o exportador tem todas as responsabilidades e custos até colocar a mercadoria a bordo do navio. A partir desse momento, as condições e obrigações estão vinculadas ao importador. CFR, Cost and Freight. O exportador deve entregar a mercadoria no porto de destino escolhido pelo importador. As despesas de transporte ficam, portanto, ao cargo do exportador. O importador deve arcar com as despesas de seguro e desembarque da mercadoria. A utilização deste termo obriga o exportador a desembaraçar a mercadoria para exportação e utilizar apenas o transporte marítimo ou hidroviário. Então observamos aqui as responsabilidades do exportador é até o porto e apenas ao importador é colocado o quê? A questão de desembarcar e as despesas com o seguro da mercadoria. O CIF, Cost, Insurance and Freight. Modalidade equivalente ao CFR, com a diferença de que as despesas do seguro fica a cargo do exportador. No anterior observamos que o seguro era com o importador. Aqui as despesas é referente ao exportador da mercadoria. O exportador deve entregar a mercadoria a bordo do navio, no porto de embarque, com frete e seguro pagos. As responsabilidades do exportador cessam no momento em que um produto cruza a murada do navio no porto de destino. Esta modalidade só pode ser utilizada para transportes marítimos ou hidroviário interior. O CPT. Como CFR, essa condição estipula que o exportador deverá pagar as despesas de embarque da mercadoria e seu frete internacional até o local do destino designado. Dessa forma, o risco de perda ou dano dos bens, assim como qualquer aumento de custo, é transferido do exportador para o importador, quando a mercadoria for entregue à custódia do transportador. Estes incoterms podem ser utilizados com relação a qualquer meio de transporte.
Nesse observamos que todos os custos e gastos, até o processo de seguridade, alocamento da mercadoria dentro do modal de transporte é feito pelo exportador. Mas a partir do momento em que a mercadoria chega para o importador, esses processos de custos e despesas são transferidos para o mesmo. O CIP adota o princípio semelhante ao CPT. O exportador, além de pagar as despesas do embarque da mercadoria e o frete até o local de destino, ele também arca com as despesas de seguro do transporte até o local de destino indicado. Pode ser utilizado como qualquer modalidade de transporte, inclusive a multimodal. Então, nesse caso aqui, o exportador está com as obrigações de todas as despesas praticamente dentro desse processo, que é justamente as despesas de deslocamento, de acoplamento ao transporte utilizado, o seguro da carga até a sua chegada. O DAF. O exportador deve entregar a mercadoria no ponto e local designado na fronteira, antes, porém, da linha limítrofe com o país de destino. Esse termo é utilizado principalmente no caso de transporte rodoviário ou ferroviário. Então, o exportador entrega a mercadoria, mas antes da linha estabelecida. O 10. A modalidade utilizada somente para transporte marítimo ou hidroviário interior. O exportador tem a obrigação de colocar a mercadoria no destino estipulado a bordo do navio, ainda não desembaraçada para importação, assumindo integralmente todos os riscos e despesas até aquele ponto dentro desse processo. Então, é vinculado ao processo marítimo, então o exportador tem que cumprir com todas as obrigações e deveres até a mercadoria estiver não desembaraçada dentro do navio a ser transportado. O D é que o exportador deve colocar a mercadoria não desembaraçada para importação à disposição do importador no cais do porto do destino onde foi designado. Este termo é utilizado para transporte marítimo ou hidroviário interior ou multimodal. O DDU. O exportador deve colocar a mercadoria à disposição do importador no local e ponto designado no exterior. Assume todas as despesas e riscos para levar a mercadoria até o destino indicado, exceto que, quais são os gastos que são exceção? Os gastos com o pagamento de direitos aduaneiros, impostos e demais encargos da importação. Esse termo é bastante utilizado, ou pode ser utilizado para qualquer modalidade de transporte. O DDP. O exportador assume o compromisso de entregar a mercadoria desembaraçada para importação no local designado pelo importador, pagando todas as despesas, inclusive os impostos e outros encargos de importação. Então já observamos que aqui é pago todas as despesas pelo exportador. Não é de responsabilidade do exportador, porém, o desembarque da mercadoria. O exportador é responsável também pelo frete interno do local de desembarque até o local designado pelo importador. Neste termo, pode ser utilizado com qualquer modalidade de transporte. Trata-se do Incoterm que estabelece o maior grau de compromisso para o exportador. Então observamos que praticamente todas as obrigações aqui cabem ao exportador. Por isso essa ressalva, que nesse termo aqui é aquele que oferece o maior grau de responsabilidade para o exportador. E aqui vamos ver as responsabilidades do exportador, em que na primeira é colocado o seguinte: o exportador assume riscos até o momento da colocação do produto à disposição do importador, no estabelecimento do exportador. Então vimos ali várias modalidades dentro dos processos para exportação de mercadorias. Então nessa primeira ressalva, já observamos que o exportador ele assume os riscos até disponibilizar a mercadoria ao importador. O exportador assume os riscos até o momento da colocação do produto desembaraçado para exportação junto ou costado do navio. Então, temos aqui mais um risco, mais uma obrigação para os exportadores. O terceiro ponto é, o exportador ele assume risco até o momento em que a mercadoria desembaraçada para exportação tenha cruzado a entrada do navio do porto de embarque. Então, já observamos aqui mais um outro ponto, em que a responsabilidade já está dentro do navio, onde ele deixa disponível a mercadoria já para o importador. O quarto
ele assume o risco até o momento da entrega da mercadoria desembaraçada para exportação à custódia do transportador. O quinto, o exportador assume o risco até o momento da colocação da mercadoria à disposição do importador dentro do meio de transporte não desembaraçada no local de entrega da fronteira. O sexto, o exportador assume todos os riscos até o momento em que a mercadoria é colocada à disposição do importador, no ponto destino ou a bordo ali do navio que vai fazer o transporte da mercadoria. O sétimo, o exportador assume todos os riscos até o momento em que a mercadoria não desembaraçada para importação seja entregue no ponto pactuado no local de destino. Ao importador cabe obter as licenças para a importação dessa mercadoria que foi destinada. O oitavo, o exportador assume todos os riscos até o momento para a entrega da mercadoria no ponto que foi pactuado, no local de destino designado por qualquer meio de transporte não desembaraçada nem desembarcada. E o nono, o exportador assume o risco até o momento em que o produto seja alocado e à disposição do importador, no meio de transporte no local, não desembarcada, não desembaraçada. Agora vamos ver aqui como funciona o contrato de navegação. Nos contratos de navegação, alguns pontos devem ser observados, mesmo que o exportador não seja responsável pelo pagamento do frete, que caberá ao comprador, que é quem está importando a mercadoria. Na contratação do frete, o exportador deverá atentar às seguintes questões. Quais são essas questões? Se há um veículo disponível e adequado para realizar o transporte da mercadoria de acordo com a condição que foram compactadas contratualmente com o importador, ou seja, aquele veículo que vai fazer o transporte, ele tem que ter as condições adequadas para assegurar o transporte daquela carga. Outro ponto é verificar a previsão do período a ser gasto entre o embarque e a chegada da mercadoria, ou seja, um fator importante para a logística, principalmente para o transporte, é o tempo. Então, cabe a verificar dentro da contratação o tempo de embarque e o tempo de chegada da mercadoria. C. Se na embarcação há espaço para o transporte da mercadoria, então, dentro da embarcação, tem que fazer a análise se realmente está apta a receber e efetuar o transporte da mercadoria. O ponto D aqui, informações sobre a empresa de navegação contratada. Então, informações sobre a empresa que está fazendo a operação, informações sobre o preço do frete. Então, ter o conhecimento referente ao valor do frete sobre esse processo. Adicionalmente, é de fundamental importância identificar os responsáveis pelo pagamento das despesas referente ao embarque, estiva dentro do navio e desembarque da mercadoria. Caberá o quê? Ao armador, que nós já observamos a sua funcionalidade dentro das operações de transporte, exportação e importação, esclarecer ao exportador se os gastos com embarque, desembarque e estiva estão incluídos dentro do preço do frete vinculado à mercadoria. Então ficamos por aqui, encerrando nossa aula. Até mais, até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.